Eu me lembro quando foi presidente da República Michel Temer. Uma das primeiras coisas que foram encaminhadas para o Congresso para reforma foi a legislação trabalhista. Foi uma alteração difícil de ser aceita, mas acabou sendo aceita. E foi um grande benefício para o país. E vejam, a alteração que foi aprovada, as alterações que foram aprovadas, foram para permitir que coisas proibidas fossem aceitas e fosse dado lugar a decisões que os próprios empregados e empregadores poderiam tomar. Com a pandemia, nós percebemos que as medidas principais que foram tomadas para aliviar os reflexos da pandemia, essas medidas foram basicamente para facilitar as relações de trabalho. Eu acho que a gente está progredindo. As pessoas não fazem ideia do que era antes. E não adianta culpar Getúlio pela CLT, pois que quando Getúlio tomou a iniciativa de instituir a legislação trabalhista, ele foi aplaudido por todos, até por empregadores, até por patrões. Agora, a tendência precisa ser forçada para que nós cheguemos a ter as relações de trabalho como relações completamente livres. O que significa isto? Uma pessoa que queira oferecer os seus serviços, oferece a quem deseja ter esse trabalho. E elas duas podem convencionar como vai ser a relação de trabalho. Não precisa de lei nenhuma forçando nada. Eu me lembro que na época anterior à Revolução de 64, a legislação trabalhista era super rígida e o empregado que conseguisse 10 anos de casa não poderia ser mandado embora mais, a não ser por justa causa. E eu me lembro do malabarismo de um grande economista que se chamava Roberto Campos, que era ministro do Planejamento do governo, se não me engano, de Castelo Branco, o esforço que ele fez para acabar com esta exigência de estabilidade depois de 10 anos. E foi aí que surgiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi uma alternativa para os trabalhadores. Aqueles que concordassem com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ficariam sem ter o direito de estabilidade. E hoje ninguém fala mais em estabilidade. O próprio Fundo de Garantia, no que está correndo no Congresso hoje, está sendo objeto até de uma alteração para redução e até eliminação do Fundo de Garantia em determinadas situações. Isso para
tornar a economia mais ágil e permitir que haja mais empregos. Pois que a crise que nós estamos vivendo não admite restrições do tipo das normalmente existentes nas relações de trabalho. As relações de trabalho precisam ser totalmente livres e nós precisamos caminhar cada vez mais para isso. Até a próxima.